Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo difícil, onde pastores e cantores evangélicos são tratados, às vezes, como astros de cinema, pastores que exigem cachê para pregar, cantores que só pregam se o cachê for muito bom. E quando nós contribuímos para essa cultura, nós nos tornamos coparticipantes desse pecado. Eu não tenho nenhum problema de convidar um pregador, e eu sempre fiz isso, e honrar a pessoa que eu convido, com oferta. Agora, também tem outro princípio. Se ao convidar um pastor, diz, eu vou, mas o meu preço é tanto, ainda que a oferta que eu fosse dar, no meu coração estava definida maior do que ele pediu, eu desconvido. Muito obrigado. Você vem não. Porque ministério não é negócio. Pastorado, irmãos, não é troca, não é barganha. Se você atender um convite por causa da oferta que lhe foi feita, você questione a sua motivação. Questione a sua motivação. Volto a lhe dizer, você deveria aceitar um convite para pregar numa congregação que não possa lhe pagar nem a gasolina para você ir. Quantas vezes já fiz isso? E aprendi uma coisa, pastor, que eu fazia errado. Um pastor um dia me ensinou isso. Se você for pregar na igreja mais humilde, lhe der uma oferta de R$20, receba. Nunca rejeite uma oferta, isso é orgulho. Ainda que, ao receber, você resolva fazer outra coisa. Agora eu recebi, eu gostaria, pastor, que o senhor pegasse essa oferta, comprasse um presente para sua esposa. Mas você recebeu. Não há ninguém tão pobre que não possa dar, não há ninguém tão rico que não possa receber. Agora, nós não podemos contribuir com essa tendência, irmãos, de receber cachê, pregar por cachê, cantar por cachê. Não podemos fazer do ministério um negócio. O lucro não pode ser o vetor do nosso ministério. Mas lhes disse que há outro polo, outro extremo. Primeiro é o pastor ser governado por dinheiro. O segundo extremo é quando a igreja não honra o pastor e lhe paga um salário de fome. Tem muita igreja, irmão, que o pastor, presidente, recebe um mega salário. Quem rala mais lá na ponta, paga para ser pastor. Biblicamente isso não está certo. O obreiro é digno do seu salário. Agora vamos ver o que Paulo diz aqui. Ele diz o seguinte: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e os que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Alguns dizem, está vendo, isso aqui sim, isso aqui é exemplo. Paulo trabalhou, foi pastor, e não recebeu salário, e ainda ajudou as pessoas ainda. Esse aí sim, calma. Paulo não está tratando de salário pastoral aqui. Se você quer saber o que ele pensa sobre salário pastoral, você tem que ler 1 Coríntios capítulo 9, lá ele trata do assunto, e ao tratar do assunto lá, ele aplica o mesmo princípio do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e diz que o pastor merece primícias, um salário de honra. Agora, o que ele está dando de exemplo é o seguinte: quando a igreja era munheca, mão de vaca, pão dura,
e não pagava o salário para ele não deixava de ser pastor, não. Ele ia fazer tenda, ele ia trabalhar para ser pastor, porque ele não é pastor por causa de dinheiro, ele é pastor por causa de um chamado que ele recebeu de Deus. Então, se eu estou falando para um líder de igreja aqui hoje, que define o salário pastoral da igreja, meu irmão, não permita que o seu pastor tenha um salário de fome, que o seu pastor não durma de noite sabendo como é que ele vai pagar as contas. Deixa eu lhes dar um exemplo bíblico. O apóstolo Paulo, quando estava em Corinto, vocês sabem que a igreja de Corinto é uma igreja rica, financeiramente muito bem situada, mas pão dura. A igreja de Corinto não pagou o salário de Paulo enquanto ele foi pastor lá 1 ano e meio. Enquanto Paulo estava lá, ele não falou nada. Depois que ele saiu, foi para Éfeso. De Éfeso ele escreve as 2 cartas aos Coríntios. E aí ele puxa a orelha da igreja. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Lá no capítulo 11, versículo 8. Se eu fosse membro da igreja de Corinto, eu ficaria com vergonha de receber essa carta. Olha aí comigo. Obrigado. 2 Coríntios 11, 8. Olha aí comigo. Paulo diz assim: despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Que é isso, Paulo? Você era nosso pastor e outras igrejas pagaram o seu salário para você ser o nosso pastor? Vocês não pagaram. Outras igrejas, entendendo meu ministério, me sustentaram enquanto eu era pastor de vocês. Verso 9. E estando entre vós, ao passar privações. Paulo, você passou privação aqui, sendo nosso pastor? Passei. Vocês não pagaram meu salário. Olha, gente, eu passava em frente ao McDonald's todo de vontade, comer um lanche, não tinha dinheiro. Minha túnica rasgada, precisava comprar uma túnica nova, mandei costurar, remendar, porque não tinha dinheiro. Vocês não pagaram meu salário? Não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia era gente pobre ou rica? Pobre. Supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de você pesado. Em outras palavras, os irmãos pobres da Macedônia, ao ver eu ser pastor de vocês, passando privações aqui, me supriram. Era para ficar com a cara no chão de vergonha, não? Mas ele dá o tiro da misericórdia nessa igreja, no capítulo 12, verso 13. Olha o que ele diz aí. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas? Aí ele chama a igreja de Corinto da igreja inferior. A última nota mais baixa na avaliação de todas as outras igrejas. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Trocando em miúdos, sabe o que ele está dizendo? Igreja de Corinto, de todas as igrejas, vocês foram a última escala, última nota. Nesse quesito, vocês não pagaram o meu salário, me perdoe a injustiça, devia ter cobrado. Trocando em miúdos, 2 coisas aqui que nós não podemos cometer. Primeiro, ser pastor movido por amor ao dinheiro. Segundo, a igreja que tendo condições de pagar um salário digno para o seu pastor, fecha a mão para o seu pastor e deixa o seu pastor passar privações e necessidades. Honre o seu pastor, cuide do seu pastor. Mas se você chegar numa situação onde falta provisão, vá trabalhar e continue sendo pastor. Agora Paulo está nos ensinando outra lição aqui. Versículo 35. Volta lá para Atos, por favor. Isso é tão importante, irmão, mas tão importante. Ele diz o seguinte: tenho-vos mostrado em tudo
que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. O pastor precisa ser um exemplo de generosidade. Igreja generosa aprende com um pastor generoso. Na hora de entregar o dízimo, o pastor é o primeiro aí no gasofilácio. Vamos fazer uma oferta aqui para ajudar os pobres. O pastor é o primeiro a chegar no gasofilácio. Não adianta só pregar, tem que dar exemplo. Oh, amados irmãos, como isso é fundamental. Porque as nossas ovelhas aprendem muito mais olhando para nós do que escutando a nós. Generosidade. É a alegria de dar. Não estou falando de barganha não. Porque tem muita gente hoje que dá com motivação errada. Se você der 900, vai receber 10 mil. Bom, se a minha motivação é de receber 10 mil porque eu dou 1.000, minha motivação é dinheiro. Eu dou para a glória de Deus, eu dou para socorrer o necessitado. Eu sei que Deus é o Deus que retribui. Deus não fica em dívida com ninguém. Quem ajuda o pobre, diz Provérbios, empresta a Deus. A alma generosa prosperará. Aquele que retém mais do que é lícito, vaza pelos dedos, é pura perda. Se você é generoso, Deus certamente vai multiplicar a sua sementeira, mas cuidado com a motivação. Deus está mais interessado em motivação do que em ação. Então, o líder precisa saber muito bem como é que ele cuida de dinheiro. Quer ver uma coisa muito simples? Desculpe dizer isso. Pastor, não cuide de finanças da igreja, sobretudo se você estiver sozinho. Mas eu sou honesto. Claro que você é honesto. Mas a Bíblia diz que você tem que fugir da aparência do mal. Quando Paulo levantou aquela grande oferta entre as igrejas antigas para mandar para Jerusalém, perceba isso, ele não levou a grana não, levou não. Ele nomeou uma comissão para levar. Isso é transparência, isso é cuidado, isso é prevenção. Então, pastor, cuidado com dinheiro. Cuidado com dinheiro. Não faça obra por amor ao dinheiro. E igreja, cuide do seu pastor, dando a ele um salário digno. Mas o último princípio, sétimo princípio, veja comigo, por gentileza, versos 36 a 38. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veria o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. É a relação do pastor com a afetividade. Bom, Paulo estava em Éfeso há 3 anos. É claro que ele não chegou hoje e já nomeou presbíteros. Claro, ele plantou a igreja, relacionou-se com aqueles irmãos, discipulou aqueles irmãos. Depois eles foram eleitos presbíteros. Então tinha menos de 3 anos que Paulo se relacionava com eles. Tempo suficiente para eles criarem um relacionamento tão bonito, tão profundo, tão leal, que quando Paulo está se despedindo deles, num lugar público, eles se abraçam, eles se beijam, eles choram, demonstram afeto. Irmãos amados, eu tenho percorrido o Brasil, tenho pregado em igrejas ultra-ortodoxas, que se uma mosca voar, você escuta o barulho, e igrejas ultra-pentecostais, onde você tem que pedir calma, calma, calma. Sabe onde os pastores enfrentam mais tensão na igreja? Não é com as ovelhas, é com a liderança. Pastores com úlcera, pastores com insônia, pastores com depressão, pastores doentes emocionalmente, líderes que na igreja uma bênção, cantam, quando ficam ao redor de uma mesa, viram um monstro, quer subjugar o pastor, quer botar o pastor debaixo da sola do seu sapato. Pastor chega na igreja, primeiro dia a saudação é assim: você está de passagem, nós somos daqui, então abra os olhos, quem manda aqui somos nós.
Seus líderes precisam ser os seus amigos mais achegados. Eu estava pregando um congresso de pastor certa feita em Águas de Lindóia, e eu fiz uma pergunta. E a pergunta que eu fiz aos pastores foi essa: qual foi a última vez que você beijou os seus presbíteros? Seja presbítero, diácono, seu líder da sua igreja. Houve um silêncio sepulcral na sala, ninguém levantou a mão. Tomei um susto. Até que um mais corajoso levantou no fundo da sala e respondeu assim: beijar não beijei não, mas vontade de morder eu tive algumas vezes. Oi, gente, nós temos que ser mais amáveis, nós temos que ter um pouco mais de mel. Mais de mel. Eu tomei um susto, pastor Fred, no dia que eu fui ordenado. Fui ordenado no dia 17 de janeiro de 1981, aliás, de 82, em Bragança Paulista. Terminei de ser ordenado ao Sagrado Ministério, todo animado. Chega um presbítero, muito querido, para me dar um conselho. Ele disse assim: olha, você é jovem, você é solteiro ainda, então quando você estiver cumprimentando as pessoas, e chegar uma mulher, estica bem o braço, estabeleça o limite. Eu tomei um susto. Eu disse: meu irmão, primeiro conselho que estou recebendo, sinto muito, mas não posso obedecer, por duas razões. Primeiro, porque eu acho que a Bíblia não me ensina isso. Segundo, porque eu não sou assim, eu abraço até poste no meio da rua. Não dá para mim esse trem não. Agora, o que eu vou prometer ao senhor é o seguinte: eu quero abraçar a criança, a adolescente, a jovem mais bonita da igreja, a senhora e a vovozinha de 90 anos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se a pessoa vier tirar uma casquinha, você não chega para lá também com educação. Não precisa ser indelicado não, com educação. Se você quiser tirar a casquinha, então bote a boca no pó e se arrependa. Agora, seja amável com as pessoas, seja doce. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor é aquele que a criança corre e abraça as suas pernas e pula no seu colo. Trate os seus líderes com honra. Para de querer ser, esse aqui é meu protegido, é meu amigo, o outro lá, e começa a fazer política de bastidor. Para com isso. Ama seu povo, ama essas ovelhas. Uma coisa é amar a pregação, outra coisa é amar as pessoas para quem você prega. Eu escutei de uma estrela por aí afora: eu gosto da multidão, mas de gente não. Esse negócio de gente me encostar, me cumprimentar, me abraçar, não dá para mim. Aí sabe o que está acontecendo hoje? O cara chega para pregar, na hora que vai pregar, e acabou de pregar, racha fora. Não gosta do culto, não gosta do louvor, não gosta da congregação, não gosta do povo. Ele gosta do glamour, ele gosta do holofote. Pastor tem que ser amável. Pastor tem que chorar com o que chora. Pastor tem que se alegrar com o que se alegra. Pastor tem que ir na casa do pobre e do rico do mesmo jeito. Deixa eu lhes dar 2 exemplos para encerrar. Um dia eu estou abraçando o povo na porta da igreja, depois do culto. Aproxima-se uma irmã e diz assim: pastor, o senhor sabe por que eu valorizo tanto o seu abraço aqui na igreja? Eu falei: não sei não, filha, por quê? Ela me respondeu: porque é o único abraço que eu recebo na semana. Tem hora que as pessoas precisam na igreja não é de escutar um sermão, não é de receber um abraço, saber que ela é gente, que ela é amada, que ela é importante, que ela tem valor. Cuidado para você não ir jantar só na casa dos ricos. Vai jantar na casa daquele irmãozinho que bota salame na mesa, e aquele salame tem muito mais valor do que uma picanha maturada. Um dia uma irmã me telefonou, disse: pastor, eu estou ligando para o senhor porque está muito longe, está muito difícil eu ir para a igreja, porque eu moro sozinho, é complicado, então eu estou dizendo para o senhor que eu quero ficar aqui na igreja perto da minha casa. Eu respondi assim para ela, falei: ô filha, só tem um problema,
Você é tão querida, tão amada, tão importante aqui, que nós não podemos abrir mão da sua vida. A mulher começou a chorar do outro lado da linha. E disse assim para o pastor: não quero ir para outra igreja, coisa nenhuma. Eu só precisava escutar isso do senhor hoje. Se eu dissesse: não, minha filha, é isso mesmo, você mora sozinha, fica aí mesmo, que fica melhor para você. Ela falou: está vendo aí, eu não valho nada mesmo, não tem importância nenhuma mesmo, o pastor me descartou mesmo. E ficava lá e não ficava triste ainda. As ovelhas precisam saber que você as ama, que você tem compromisso com elas, que você está do lado delas, que você está disposto a dar a vida por elas. Pastor precisa ter coração franqueado para Deus e para as ovelhas de Deus. Que Deus nos ajude. Amém. Muito obrigado, irmãos. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.